Olá, eu sou Hildon Santos e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo contar histórias bíblicas em uma linguagem totalmente acessível a todos. E a história de agora se encontra em 2 Samuel, no capítulo 13. E o cenário é o seguinte: bom, após a morte do primeiro filho de Davi com Batseba, né, toda aquela tragédia, Davi realmente segue a tua vida, segue a vida dele, nasce o segundo filho, chamado Salomão, né, que é entregue aos cuidados do profeta Natã. Ele conquista aí finalmente a cidade de Rabá e a vida segue. Pois bem, Absalão, né, os anos, né, se passam, né, os filhos de Davi crescem, e Absalão, um dos filhos de Davi, que era com que teve com Maaca, ele tinha uma irmã chamada Tamar, né? Parece que era da genética daqueles irmãos lá, né? Porque Absalão era muito bonito, né? E Maaca e Tamar também não fugia à regra. Tamar era muito linda, muito gata, né? Pensa numa garota gata mesmo, muito bonita. E um dos seus meio-irmãos, né? Que no caso era Aminon, que era filho de Aidã, né? Outra esposa de Davi, sentia, digamos assim, dizia ele que a amava, mas na verdade ele sentia muito desejo por ela, né? Era aquela paixão avassaladora, né? Muito mais carnal mesmo a coisa. Então ele sentia esse desejo por ela. Só que ele, infelizmente, não podia fazer nada com ela porque Tamar era virgem, né? Então ele ficava lá babando pela menina, apesar de ser sua meia-irmã, né? Mas ela era virgem, né? E andava com aquelas túnicas, né? Havia nas virgens do palácio, né? Andava com uma túnica, com algumas túnicas de talar, umas túnicas especiais, né? Eram mantos especiais que dizia, né? Naquele manto, quem as visse já sabia que eram mulheres virgens, né? Que eram donzelas, na verdade, né? A Tamar era uma das donzelas, né? Que circulava ali pelo palácio. Enquanto ela circulava pelo palácio, seu meio-irmão, né? Aminon ficava lá babando e a desejando. Aí ele chegou ao ponto de se ficar obcecado por ela, né? Mais do que apaixonado ou desejando, ele chegou ao ponto de ficar obcecado por Tamar. E aí o que aconteceu? Ele caiu o semblante, ficou chateado, aquela coisa toda, né? Para vocês verem como era o ambiente familiar pesado, né? Uma família que já começou meio que errada. Davi tinha várias esposas, vários filhos, várias concubinas, então todos eles cresceram naquele ambiente promíscuo, né? Aquele ambiente pesado, carnal, totalmente. Apesar de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, como a Bíblia diz, o ambiente familiar em que Davi criou foi realmente promíscuo e carnal. Pois bem, então Aminon ficava lá, ou ficou obcecado, né, por sua meia-irmã Tamar. E aí um dos primos, né, um dos seus primos, chamado Jonadab, isso, Jonadab, né, que a Bíblia fala que ele era um homem sagaz, isso está em 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo 3, a Bíblia fala que Jonadab era um homem sagaz, ou seja, ele era astuto. Então Jonadab nota assim: o que houve, primo? O que tá rolando? Você tá meio caidão aí, tá meio, né, tá meio para baixo, tá meio deprê, tá... Não, cara, pô, aí que eu tô afinzão da Tamar, né? Eu tô doido para pegar, mas aí ela é virgem, cara, eu não posso fazer nada, né? A mulher, a garota é virgem, se eu fizer alguma coisa ali vai dar ruim, vai problema. Aí o Jonadab fala assim: não, cara, relaxa, fala o seguinte, se finge que tá doente, né? Finge que tá doente e pede para ser cuidado por ela, né? Aquela coisa toda. E aí, quando ela te der um mole, você vai lá e dá o bote. Pois bem, seguindo então o plano do primo, né? De fato, Aminon se fingiu doente, deitou na cama, disse que estava doente, né, tal, não queria mais comer, não queria mais beber, não queria tomar banho, não queria mais nada. E aí Davi, o rei, o seu pai, foi visitá-lo. Ele disse: olha, eu tô doente. Aí Davi: come alguma coisa, meu filho, você não pode ficar assim. Ele: não, eu vou comer alguma coisa só se é minha irmã, né? Se é minha meia-irmã Tamar, que eu tenho um apreço muito grande por ela, se ela vier cuidar de mim, cozer uns pães de bolo, dela, da mão dela eu como. Que ela é muito gente boa, muito legal. Eu gosto particularmente dela, é minha irmã, né? Minha irmã. Então dela eu como. E aí Davi, né, inocentemente, ou melhor, ingenuamente, né? Ele fala com a sua filha Tamar e fala: olha, minha filha, meu irmão está doente. Ele diz
quer ser cuidado por você, né? Então ele vai lá, cuida dele lá, faz uns pãozinhos, uns bolos para ele, faz a comidinha para ele, serve, ele diz que da sua mão ele come. E Tamar, essa sim, inocente, realmente segue as ordens do pai, né? Vai lá na casa do irmão, né? Cozinha para ele, faz os bolos para ele e tal. E quando ela vai servi-la, ele fala assim: não, espera aí, deixa que todos saiam para a gente ficar em particular, porque eu preciso que você me dê assim, eu não quero a presença de ninguém aqui, não. E tal. E então ele faz com que todo mundo saia do ambiente que eles estão, né? Expulsa todo mundo do ambiente, aí fica só ele e a minha irmã. Aí quando ela vai dar a banda para ele, ele fala: olha, agora estamos nós sozinhos aqui, você vai fazer o que eu quero que você faça comigo. E ela tenta desesperadamente convencê-lo do contrário. Ela fala: olha, eu sou virgem, eu não posso fazer isso com você. Nós somos meio irmãos, né? Isso vai ser um incesto. Faz o seguinte, quando ela nota o desespero e ela sabe que mulheres não tinham muito direito naquele tempo, ela ainda apela e diz assim: ó, fale com o nosso pai, o rei, que provavelmente ele não vai me negar a você. Apesar que você está fazendo a coisa errada, faz a coisa errada de uma forma certa, né? Ela é errada, mas faça segundo a lei, né? Segundo se manda o figurino, a moral e os bons costumes, já que eu não tenho direito, que seja assim. Mas ele não liga. Como ele era muito mais forte do que ela, né? Ele a forçou, né? Ele a violentou literalmente. Mas logo depois disso, ele teve uma aversão, né? Depois que ele concluiu, ele se satisfez, ele criou uma aversão por ela, nojo dela. E ele a rejeitou totalmente, né? E ela falou: não, mas agora você está me rejeitando? Pior do que me violentar, agora é você me rejeitar. Como é que eu vou fazer? Eu sou virgem, melhor, eu era virgem, né? Olha o estado que eu estou e tal. Mas ele não quer saber. Ele manda os servos ir lá e jogar ela para fora. E aí segue Tamar naquele caminhar triste, né, vergonhoso, né? Ela pega a sua túnica, rasga, joga sobre a cabeça, joga sobre cinzas sobre a cabeça, e vocês podem imaginar o estado em que Tamar ficou, né? Depois disso, né? Ela estava suja de sangue, talvez rasgada, porque ela foi forçada, né? Com suas roupas rasgadas, suja de sangue por ela ser virgem, com as suas roupas com cinza sobre a cabeça, andando, chorando e clamando, né? E todos, né, todos viram que a sua virgindade foi violada, todos a preservaram, todos a observaram, ou seja, foi um ato que se tornou público até. Pois bem, quando ela chegou tal, na casa do seu irmão, Absalão, ele chegou: não, vem cá, o que aconteceu? Ela contou tudo o que aconteceu e ele disse: não, fica aqui, deixa comigo. Só que Absalão não pôde fazer nada contra Aminon, porque Aminon era mais forte do que ele, né? O Aminon provavelmente era um homem mais de guerra e Absalão não era guerreiro, mas ele era um homem, além de muito belo, extremamente inteligente. Então ele guardou contra o seu irmão e guardou para si. Bom, 2 anos se passaram, né? Ele não falou nada com Aminon, nem sim, nem não, nem mal, nem bem. Ele não falou absolutamente nada com Aminon, mas planejava aí a sua vingança. 2 anos então se passaram, né? Sim, Davi também ficou sabendo, o rei ficou sabendo, né? E o que talvez tenha agravado a situação é que Davi ficou sabendo, ficou irado, sabe o que ele fez? Nada. Davi não fez absolutamente nada. Ficou irado, tá, aquela coisa toda, mas não fez nada. Bom, então 2 anos se passaram e Absalão, né, na hora de tosquiar, tinha aquelas festas da tosquia das ovelhas, né? Eles faziam uma festa. Cada vez que eles iam tosquiar as ovelhas, então faziam um evento, uma festa. Assim como Nabal fez, né? Quando Davi veio Abigail, aquela coisa toda. Vocês lembram dessa história? Então ele deu uma festa, foi estoquear as ovelhas e convidou a todos os irmãos, inclusive o rei. O rei não quis ir, né? Porque estava ocupado, estava passando, não, mas deixa então pelo menos deixa-me não ir, então. Eu estou convidando a todos os meus irmãos, vai ser uma confraternização, vai ser uma coisa bacana, vai ser uma festa legal e tal. E aí Davi falou: vai lá, Aminon, vai, seu irmão está convidando, todo mundo vai, vamos tirar as nossas diferenças, nós somos família, né? Tá tudo certo. Beleza, aí Absalão deu a ordem aos seus servos: olha, quando ele estiver bêbado, porque provavelmente Aminon ia ser um homem forte e guerreiro, porque ele falou assim: quando ele estiver bêbado, e aí vocês vão lá e o ferem, né? E o resto deixa comigo.
Ou seja, foi preciso mais de um para ferir Aminon, e ainda assim ele estava bêbado, né? Só quando estava bêbado. Talvez por isso que Absalão não se atreveu a fazer com ele no mano a mano, né? Entrar em guerra com ele, porque talvez ele fosse um homem forte, um guerreiro ou coisa parecida. Então, mas Absalão era astuto, né? Era inteligente, coisa que Aminon talvez não tivesse. Pois bem, então teve aí, foi atacado por mais de um, e a notícia então chega a Davi: olha, morreu seus filhos todos. Né? Quando chega Davi, lá morreu todo mundo, aí Davi rasga suas vestes, fica triste e tal. Mas aí o Jonadab, que já sabia de tudo, né? O primo, né? Aquele primo que deu a fatídica ideia, falou: não, meu rei, só morreu Aminon, fica tranquilo, né? Tipo assim, né? Relaxa, fica tranquilo que só morreu um, né? Foi só Aminon. E aí ele consola, meio que consola o rei, porque só morreu Aminon. E de fato, né? Não demora muito e chega lá os outros filhos chorando, contando a tragédia que foi e tal. E aí Absalão, né, teve que fugir. Aí foi demais, né? E realmente a única atitude que Davi pôde tomar foi expulsar Absalão do seu convívio. Absalão teve que fugir, né? E ficou lá fora por 3 anos. Ele esperou. Absalão era tão inteligente, mas ele tinha paciência, né? Ele esperou 2 anos para se vingar. E aí ele fugiu e ficou fora por mais 3 anos, esperando a poeira baixar. Só que ele tinha outro plano em mente, né? Outro plano em mente. E agora ele queria voltar. Se passaram então uns 3 anos, né? 5 anos, 3 anos, né? 2 anos que ele esperou, mas 3 anos após aquela tragédia. E aí agora ele falou: agora é a minha hora de voltar, né? Então ele contava, ele fez todos os seus planos, ele tinha planos em mente. E ele contava com um aliado que era um outro primo, no caso aí Joabe, né? Joabe então vai fazer toda aquela cama, né? O outro primo, para ajudar Absalão a voltar de onde para onde ele veio, né? Para ele possa aí para que ele possa arquitetar, né? Organizar e fazer cumprir o seu plano, né? Mas isso aí já é assunto para uma próxima história, né? Se você gostou, dá aquela moral, dá aquela força pra gente, deixa o seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho, compartilhe, comente se for necessário. Fica com Deus e faça como Absalão. Só pense nisso, não faça igual a ele nos atos não, hein? Até mais.